Manhã de Piedade de volta. Quero te lembrar desse símbolo que aparece no canto direito da sua tela. Com ele você pode conhecer e ajudar os diversos projetos da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Aponte seu celular para esse QR Code. Cada oferta faz crescer a evangelização e o cuidado com os pobres. E assim, a palavra de Deus chega a muitos lares. Com você, na família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Então, se puder, ajude-nos. Cada pessoa que nos ajuda faz parte dessa família. É a família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Eu faço parte. Faça parte você também. A esclerose múltipla é uma doença neurológica autoimune, o que faz com que as células de defesa do organismo ataquem o sistema nervoso central, causando lesões cerebrais e medulares. Para falar sobre este tema, eu recebo a médica geriatra, a doutora Simone Lima. Bom dia, doutora Simone, bem-vinda. Alegria tudo bem? Aqui, bom dia para todo mundo. Doutora Simone, antes de eu começar, né? Eu sempre gosto de trazer essa pergunta, a gente tem sempre gente que está participando pela primeira vez. O geriatra, quando é que a gente precisa começar a ir no geriatra? Quando faz 30 anos? Na verdade, o geriatra, ele é um clínico que aprendeu mais sobre o processo do envelhecimento. Então, a gente está bem preparado para assumir pacientes acima de 60 anos, né? No Brasil, a gente considera idoso acima de 60 anos. Mas, como o geriatra é um clínico, ele também pode estar acompanhando pacientes de 30, 40 anos. Isso não tem muito problema para a gente, não. Tá? Mas 60 anos para cima, vale a pena todo mundo estar ali, né? Com o geriatra. Ele vai ajudar, eu falo que às vezes nós somos coordenadores, né? Porque às vezes você tem um monte de médico, mas você não tem um médico de referência. Verdade. E o geriatra vai ser aquele de referência, onde ele vai ver o que aquele especialista falou, o dois, e juntou melhor para o paciente. Joia. Entendeu? No quadro de trás, a gente acabou de falar sobre a esclerose lateral amiotrófica e, por isso, colocamos esse tema em sequência para a gente poder tirar algumas dúvidas, né? As pessoas confundem as duas doenças. Isso. Eu queria que você diferenciasse essas duas doenças. Então, vamos lá. Interessante porque o nome que chama bem... o nome é igual, por que é diferente a doença, né? Esclerose. O que confunde é o nome, porque uma a doença é amiotrófica. Esclerose lateral amiotrófica e a outra é esclerose múltipla, tá? A moça que estava dando a entrevista anterior, né, estava falando sobre essa questão da esclerose lateral amiotrófica. Então, o que confunde as pessoas, os leigos, é muito essa questão da palavra esclerose, que está no nome das duas doenças. Mas as doenças em si são doenças bem diferentes. Inclusive, faixa etária que acomete é diferente também. A forma que ela... os sintomas que elas têm também, a evolução do quadro é diferente. Então, vamos começar. A esclerose lateral amiotrófica, você tem uma faixa de acometimento mais posterior, mais ou menos 50 anos, e aí o paciente ele inicia perda neurológica, morte de neurônio, e ele tem uma progressão contínua, ininterrupta. Tá? A esclerose múltipla é diferente. Ela acomete pacientes de 20 a 40 anos, então é uma faixa etária mais nova. Mais jovens. Né? Ela não destrói o neurônio. Ela é uma doença autoimune, onde a gente tem o ataque do nosso sistema de defesa. Ele confunde, ao invés de atacar somente bactérias, fungos, né? Vírus que nos afetam, ele ataca a bainha, que é como se fosse uma capa do neurônio. E aí, quando ele destrói essa bainha, imagina um fio desencapado. Às vezes ele não funciona direito. E aí que vem os sintomas da esclerose múltipla. E aí esse ataque, ele não é contínuo, ele vem em surtos. Então ele ataca, para. Ele ataca, tem sintoma, para. Diferente da esclerose lateral amiotrófica, que é contínua. O que faz? Quando ele ataca, quais são os sintomas da esclerose múltipla? Ele ataca os neurônios, que a gente fala do sistema nervoso central, tá? E medula. Então, o que acontece? O sintoma vai depender da onde está sendo acometido. Porque no cérebro nós temos milhões, trilhões de neurônios, né? Então, dependendo do neurônio que está sendo, aquela fibra do neurônio que está sendo acometida, que está ficando desencapada, que está inflamando, você vai ter o sintoma. Então, nós podemos ter sintomas visuais,
né? Visão dupla, visão embaçada. Nós podemos ter sintomas neurológicos, cognitivos, alteração de memória. Nós podemos ter fadiga, aquele cansaço, sabe? Que dá, às vezes o paciente fica assim, uai, eu fiz só um exercício, estou mais cansado do que deveria estar. Doutora Simone, então por isso que muitas vezes ela pode ser confundida por outras doenças? Sim, sim. Como varia muito o local de acometimento dos surtos, você tem sintomas diferentes e acaba confundindo. E aí, é isso? Não, mas da outra vez foi outra coisa? Então, é muito complicada essa questão do diagnóstico. E quanto mais precoce for dado, menos sequelas a gente tem. Entendi. Tem cura? Cura, não, mas nós temos um controle bem importante com as medicações hoje que freiam esse nosso sistema imune, tá? Então, descobrindo precocemente, a gente tem as medicações para ser usadas ou de forma diária, ou de forma semanal, mensal. Em alguns momentos, nos surtos, precisa de internação, outros não precisam. E aí, com essas medicações, às vezes a gente não fica tendo sequela dessas crises, tá? Como que é feito o diagnóstico? A gente comentou que os sintomas são bem diversos, então o diagnóstico a gente precisa ter muita atenção. É aquela coisa que eu aprendi na faculdade. A gente só cumprimenta quem a gente conhece. Então, é importante os médicos, né, estarem cientes das possibilidades, dos sintomas que podem, né, ser confundidos aí com esclerose múltipla. Fazer um bom exame neurológico, que aí vem os neurologistas, eles são bem competentes nessa área. Os vários médicos a gente faz esse exame neurológico, mas o neurologista, ele vai mais a fundo. Então, fazer um bom exame neurológico clínico, conhecer a história do paciente, dos sintomas. A questão temporal, começou e melhorou? Uai, estranho, né? Então, isso leva também a uma desconfiança. Por causa de ser surtos, né? Sim. Fazer o que a gente chama de diagnósticos diferenciais. Então, eu vou procurar outras doenças que podem causar aquela lesão. Entendi. Então, eu vou fazer exames de sangue, uma ressonância magnética, pode ser feita cerebral ou da coluna. Pode ser feita também, às vezes, punção licórica na coluna para poder avaliar. Então, isso tudo vai somando fatores para preencher um diagnóstico. Então, é uma pesquisa enorme. Sim, não né? é assim, não é vai fazer o exame de sangue, vai lá aparecer, está com esclerose. É verdade, né? Entendeu? É por isso que tem que ter muito cuidado com isso tudo. Tem que ter atenção. As causas são conhecidas? Vou falar que existem parte das causas que a gente fala que é genético. Mas não é um genético de o olho é verde, o filho vai nascer com o olho verde, né? Existem vários genes envolvidos e isso acaba não sendo uma herança direta. Então, existe a parte genética e existe também fatores ambientais, né? Que depende de infecções virais que teve durante a infância, adolescência, que podem também estar associadas. Muitas pesquisas ainda são feitas para definir certinho. Infelizmente, a gente não tem o preto no branco para falar exatamente o porquê que acontece. Tá. Então, a senhora falou do tratamento, que também, da mesma forma que tem diversos, pode ser internação, Sim. pode ser remédio. O SUS, ele cobre direitinho? Sim, o SUS, ele tem um suporte para doenças neurológicas, né? E isso inclui a esclerose múltipla. Então, também você consegue encontrar centros de tratamento dentro do SUS, né? Para poder estar fazendo esse acompanhamento. Não se sintam abandonados aí. Pelo contrário, nós temos excelentes profissionais no SUS para tratar. É uma doença que a gente ouve há pouco tempo, assim, mesmo que sejam uns 20, 30 anos, é pouco tempo. A gente não conhece muito sobre ela. Como tratar a família? Quando chega esse diagnóstico, fechou o diagnóstico, a família, existe, assim, esse apoio para a família para poder explicar o que pode acontecer, como que tem que tratar, como que... Para o paciente e para a família, né? É um diagnóstico de uma doença neurológica que pode ser incapacitante se não for bem conduzida. Então, é importante conscientizar o paciente do tratamento, da importância, do que o tratamento faz, então, até os efeitos colaterais, como abordar os primeiros sinais de algum sintoma que já tem que ser abordados, né, com, às vezes, mudança na medicação. Então, uma boa conversa com a família, para dar esse apoio e esse suporte psicológico ao paciente também, né? Que hoje, igual você falou, há 20, 30 anos, era quase que uma sentença de acabou. Hoje, não. Hoje nós temos diversos tratamentos, muitas medicações avançando cada vez mais para uma melhor condição de qualidade de vida do paciente. Sim. Do paciente e da família.
Doutora Simone, a gente sabe que às vezes deixa sequelas, né? E de um paciente para outro. Elas variam de um paciente para outro, ou mais ou menos todos vão ter aquelas sequelas? Vou te falar que, como depende, as crises acometem às vezes neurônios diferentes, né? E elas vão acabar deixando sequelas diferentes. Então, você pode ter uma sequela de dificuldade de engolir, de deglutição, onde a gente vai precisar de um fonoaudiólogo para poder trabalhar a altura de voz, uma deglutição de forma adequada, o ajuste da dieta. Pode interferir também na parte motora. Então, às vezes, é o fisioterapeuta que vai fazer um trabalho muscular, porque teve a crise, você enfraqueceu o músculo, passou a crise, fisioterapia em cima para poder reabilitar aquela parte. Então, vai depender muito da onde a crise afetou para a sequela que o paciente vai ter. Essa fonoaudióloga, muitas vezes, que tem que entrar, é porque o músculo aqui, ele começa a atrofiar. Isso? Então, para falar também, é muito parecido com o Parkinson? O que acontece? Todos os músculos recebem um nervo, né? A inervação. Então, eu quero falar, então eu estou movimentando boca, eu estou movimentando língua, eu faço todo um sistema coordenado para poder emitir a voz. Tá? E para poder engolir é a mesma coisa, eu preciso colocar na boca, mastigar, triturar, formar o bolo alimentar para ele chegar lá atrás, estar preparado para ele engolir e não ir para o pulmão e ir para o estômago. Então, tudo é uma coordenação. Quando a gente tem a crise e a crise afeta aquele nervo que inerva o músculo, aquele músculo não entende direito o que ele tem que se preparar, o que ele tem que fazer. E ele pode, às vezes, afinar, perder aquela capacidade dele. E aí vem a fonoaudiologia, se for o caso da parte, né, de deglutição, vem a fisioterapia, vem às vezes a terapia ocupacional para a mão. Todo mundo junto. Então, realmente, e às vezes a gente faz isso em domicílio, né? E várias empresas atendem em domicílio para essa reabilitação ser mais fácil, porque às vezes deslocar o paciente ou de cadeira de roda ou com alguma outra dificuldade é difícil. Então, esses profissionais chegam na casa do paciente para fazer a reabilitação. Deu para dar esse suporte, inclusive com terapia, né? Claríssimo, claríssimo. Doutora Simone, de tudo que a gente falou, tem alguma coisa que a senhora gostaria de deixar frisado ou que a gente não tenha falado? Suas considerações finais? Eu gosto sempre de estar falando que diagnósticos neurológicos assustam, mas que nós estamos em franca evolução, principalmente dentro dessa área da esclerose múltipla. Então, procure um médico. Se não tá entendendo, não está resolvendo, às vezes vale a pena uma segunda opinião. Defina, né, para ter definido esse diagnóstico. Use o tratamento de forma adequada, não ficar interrompendo o tratamento, né, se ele é feito de forma contínua. E também, caso aconteça de ter uma perda muscular, uma perda funcional, a reabilitação está aí para isso, tá bom? Não se esqueçam da reabilitação. Gente, maravilhoso. Olha só, tá aqui, né? O Instagram tá aqui, olha, @saudenolar. Então, se você está passando por isso com sua família, se você conhece alguém, se você precisa de um acompanhamento, entra lá, o Instagram tá lá, link na bio, né, doutora? No link na bio tem todas as informações, os contatos. Vai ter acesso ao pessoal que vai estar sempre preparado para ver qual que é um profissional que precisa estar indo, se é um médico, se é só o físio, se é o físio com o fono. Então, eles estão preparados para fazer essa avaliação. Maravilhoso. @Saúde no Lar. Muito obrigada, doutora Simone. Deus abençoe muito, viu? Com Deus. E assim, gente, a gente vai para mais um intervalo rapidinho. Voltamos já já, não saia daí.